Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje também nos faz meditar sobre essa presença feminina ao nosso lado, principalmente de coisas que vemos maravilhosas, mas tristezas que continuam rondando a vida da nossa sociedade. 4 mulheres são mortas no Brasil diariamente por questão de feminicídio. Talvez aqui não seja o momento de falar sobre isso, alguém pode dizer, mas é momento sim, porque a gente não pode deixar de clamar aquilo que Deus disse desde lá no passado, quando entregou as tábuas da lei a Moisés, e lá está a lei primordial: não matarás, não matarás, não matarás. Portanto, nenhum de nós é digno de tirar a vida do outro, a não ser que seja para se defender, no caso, como pode acontecer de alguém que trabalha na defesa da sociedade e pode acertar alguém, não porque deseja matar, mas em defesa própria. Entretanto, aqui estamos falando de outra coisa, e é não apenas uma chaga na vida da sociedade. O feminicídio é um câncer que precisa ser extirpado. O feminicídio é dor no coração de Deus, porque Deus nos deu as mulheres para que possam continuar a obra da criação ao lado dos homens que estão ao seu lado. Porque Deus, de todas as criaturas, escolheu uma mulher para que o seu ventre sagrado, santo, sem pecado, pudesse acolher Jesus Cristo, o seu Filho amado, pela ação do Espírito Santo. Porque Deus ama as mulheres e inclusive chamou a terra onde vivemos pelo nome feminino, para que nós pudéssemos entender que ela gera para nós oxigênio nova na vida da sua comunidade. Portanto, nós não podemos calar a nossa boca diante desse câncer que parece nunca ser extirpado e que pode matar toda a nossa sociedade. E ao mesmo tempo, precisamos, com a força da fé, do coração, ser agentes da paz, da alegria, do amor, fazendo com que essa vida nova, nascida de Deus, que nos dá a concórdia, paz, amizade, o diálogo, a gente possa viver integralmente na vida da nossa sociedade. Atenção, homens, busquem cada vez mais as suas esposas, dialoguem, não adianta aumentar a voz. Esposas, peço a mesma coisa, observem as atitudes. Se vocês sabem de alguma coisa, de alguém que está sofrendo na carne aquilo por causa de um homem, por favor, não espere mais um pouco, mas busque aquilo que é de direito, para que a gente não encontre mais esse número pelos jornais, mas encontremos uma vida que foi capaz de ser zelada e que zelou por si mesmo. E que nós rezemos, para que a atitude de Jesus, de respeito, mas de verdade proclamada, chegue ao coração de todos. E verdadeiramente uma fé bem vivida, consumida, aprovada, experimentada, boreada, pode transformar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso lado. Foi isso que Jesus fez. É isso que hoje, de algum modo, Ele pede para nós e para todos aqueles que estão ao nosso lado. Que esse seja, portanto, o nosso compromisso. E que essa vida nova que Jesus nos dá nessa quaresma, sinal de recomeço, faça com que nós vivamos essa alegria do ressurgir, não apenas por esses dias que nos separam para a Páscoa, mas durante todo o tempo, porque o projeto de Deus de amor, compaixão, misericórdia e perdão é contínuo. Basta que nós tenhamos a coragem de beber da fonte, e a fonte, meus irmãos e minhas irmãs, é nosso Senhor Jesus Cristo. E para concluir essa palavra, gostaria de contar uma historinha para vocês. Uma historinha muito simples, bem conhecida, mas eu vou contar, porque é uma homenagem que eu faço nesse instante às mulheres que aqui estão e às mulheres desse mundo. E a história, diz o seguinte: havia um general, e esse general tinha 1000 soldados, 500 soldados homens, 500 soldados mulheres.
Qual o resultado? Ele estava para se aposentar e precisava escolher dentro dos seus soldados aquele que fosse o mais capaz. Todos os testes foram feitos e tiraram sempre nota 10. E ele não sabia o que fazer. Então veio uma ideia terrível na cabeça dele. E ele chamou o seu exército, colocou em um clarão no meio de uma floresta e disse: olhe, estamos na floresta amazônica. Um helicóptero virá, lançarei uma corda. Quem tiver a coragem de ficar agarrado nessa corda até o final, esse será o general no meu lugar. Porque vocês todos são excelentes. Mas atenção, ninguém pode largar a corda, porque se largar, vai morrer. E um a um irá até que sobe o último. E é o último que vai ser o general. Pois bem, assim aconteceu. Veio o helicóptero, parou no meio do clarão e o general lançou a corda. As pessoas correram. Eram 10 homens e apenas uma mulher. Resultado, os 11 agarraram na corda e o helicóptero subiu. Quando já estavam no meio da floresta, o general percebeu que a corda estava muito tensa, pronta para arrebentar. E ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A corda só dava para 10. Tinham 11. E lá estava a mulher, em último lugar, agarrada na corda, porque se soltasse, naturalmente morria. E o general disse: alguém tem que largar essa corda, nem que seja um, agora mesmo, porque senão a corda vai romper e os 11 vão cair. E nessa hora, você sabe, todo mundo quer livrar o seu, não é? Então, o primeiro começou a dizer: general, eu não posso largar essa corda, eu tenho mulher e 5 filhos, se eu largar essa corda, quem é que vai cuidar da minha família? E o segundo foi logo dizendo: general, eu devo 200 mil reais a um agiota, se eu não pagar, ele vai matar minha mulher. O terceiro disse: general, eu acabei de sair lá da igreja, me casei, ainda não tive direito à lua de mel, vim aqui para dar um futuro próspero para minha esposa, eu não posso largar essa corda. E assim, um por outro, foi dizendo alguma coisa para se livrar daquele grande peso. Até que a mulher que estava embaixo teve que tomar uma resolução. E ela humildemente falou: general, nós sabemos que ao longo da história, sempre uma humilde mulher estava atrás dos homens. General, a gente sabe que ao longo da história, os homens se destacaram pela força e pela inteligência. General, eu sei perfeitamente que os homens são infinitamente superiores às mulheres e são também mais inteligentes. General, eu sou uma simples mulher. É natural que eu largue essa corda para que esses 10 homens tenham vida. Meus irmãos e minhas irmãs, quando ela disse isso, os 10 homens começaram a aplaudir. E por aplaudir, largaram a corda. E os 10 caíram e só ela ficou ali presa. E naturalmente se tornou general pela inteligência que tinha. E atenção, homens aqui presentes e muitos que nos ouvirão. Tratemos bem as nossas mulheres. Afinal de contas, elas são amadas por Deus. Início de toda a geração. Beleza que desponta diante dos nossos olhos. Nasceram para ser amadas como amamos aquilo que é belo ao longo da vida. E que Deus nos dê, como homens, cuidar de todas as mulheres desse mundo, para que elas sejam verdadeiramente aquilo que Deus realizou quando a chamou para estar ao lado de Adão e para constituir uma humanidade que nós temos que santificar a cada instante. Que a Virgem Maria, nossa mãe, mulher plena, sem pecado, sempre olhando por nós, Senhora Auxiliadora, veja a nossa vida. Que o mal do feminicídio seja afastado, que a santidade nasça no coração da igreja e que a vida plena venha para toda a nossa sociedade, que, dependendo sempre da obra de Deus, caminha toda ela junta, toda a sociedade ao encontro daquele que é o único Senhor. E mulheres, não esqueçam, nós
as amamos como Jesus Cristo foi capaz de amar e transformar toda a vida feminina que ele viu à sua frente, pelo coração misericordioso, bondoso, caridoso, afetuoso que ele trazia no seu peito e que manifestou a todas elas. Que assim seja.